Pessoal, e aí, tudo bom? Estamos iniciando uma aula sobre cautelar. O objetivo é que a gente consiga nessa aula fazer um trabalho focado na parte geral de cautelar. Ali pegando o livro 3 do Código de Processo Civil, que cuida do processo cautelar, e trabalhar também algumas cautelares específicas. Principalmente arresto, sequestro, a distinção entre as duas e algumas outras situações que a gente possa também de cautelares específicas dentro do prazo que a gente tem aí e está trabalhando com vocês, beleza? Então, o tema é cautelar, senhores. E sendo o tema cautelar, a minha primeira preocupação, na verdade, será o quê? A distinção de uma coisa chamada processo cautelar, de outra coisa chamada medida cautelar. São situações que nós temos que saber enfrentar inicialmente. E se eu quero falar dessa distinção de processo e de medida cautelar, o primeiro passo que eu vou ter que dar com os senhores é relembrar aquela clássica tripartição de processo. Qual clássica tripartição de processo? Processo de conhecimento, processo de execução e processo cautelar. E relembrando essa clássica tripartição de processos, me permitam aqui de novo uma visão clássica a respeito dos objetivos de cada um dos processos. Porque se eu falo conhecimento, senhores, eu estou afirmando a existência de um processo, de um procedimento desenvolvido em contraditório, cujo objetivo seria, pelo menos um objetivo primeiro, seria permitir a ela a atividade jurisdicional do Estado, dentro do tempo necessário ao desenvolvimento desses atos em contraditório, viabilizar a ele, poder judiciário, a oportunidade de dizer, a oportunidade de declarar o direito. E direito declarado nós temos, então, consubstanciação do mesmo em título executivo. E aí nós vamos pensar nessa tripartição clássica no processo de execução, cujo objetivo, em razão do direito aqui consubstanciado no título, seria ali a efetivação do direito declarado, do direito dito. Sabemos, entretanto, que essa dicotomia entre processo de conhecimento e processo de execução, em razão das últimas grandes etapas de reforma do Código de Processo Civil, praticamente desapareceu, não é isso? Eu ainda tenho processo de execução por título extrajudicial, ainda tenho uma excepcionalidade, que não é o objetivo nosso da aula, de um processo de execução por título judicial, hoje excepcionalíssimo, porque no conhecimento nós temos hoje a dita fase de cumprimento de sentença, não é isso? Mas, de qualquer forma, senhores, conhecimento e execução, processos ou fases distintas com objetivos específicos de declarar e de efetivar o direito. Eu preciso dessa visão apenas para justificar a existência do processo conhecido como processo cautelar. Porque lendo ali ainda o conhecimento e execução dentro da sua antiga autonomia, ou hoje dentro de uma situação de sincretismo, pouco importa. Eu ainda tenho a necessidade de uma segurança jurídica para que eu possa praticar, pelo menos em regra, atos de efetivação. E tudo isso demanda tempo. E muitas vezes o que o cidadão não tem é justamente o tempo. E não esse tempo nosso aí exagerado para que haja uma resposta positiva do Poder Judiciário. O tempo normal de desenvolvimento do processo. O tempo normal da prática dos atos em contraditório. E talvez, quando chegue o momento da efetivação, o que é que a gente não encontre, senhores? Esse dito direito para ser efetivado. E é nessa concepção clássica, nessa concepção bem antiga do nosso direito, que surge o processo cautelar. Processo cautelar regulado no livro 3 do Código de Processo Civil, a partir do artigo 796 dele, Código de Processo Civil, nós temos justamente a regulação de quê? Do chamado processo cautelar. Porque a regra é que no processo cautelar eu não declare
e nem efetive direito. A regra é que no processo cautelar eu pratique atos processuais necessários e suficientes para que eu possa garantir a futura efetivação da execução. Que eu pratique nesse processo cautelar atos voltados à proteção, vamos dizer dessa forma, à proteção do direito. Que eu tenha ali atos que possam resguardar o direito para que futuramente, no momento apropriado, esse direito possa ser objeto de efetivação. Então a cautelar entra nesse esquema, nessa tripartição clássica do nosso processo, em conhecimento, em execução e cautelar. A prática de atos no processo cautelar não seriam atos capazes de gerar a efetivação nem a declaração do direito. Eu declaro, eu efetivo. Só que como isso tudo gasta um tempo, senhores, o que nós temos é esse processo previsto no livro 3, com esse nítido objetivo de permitir ao Poder Judiciário a prática de atos suficientes à proteção do direito e que resguardem, consequentemente, a efetivação futura da execução. E volta e meia, até para a gente começar já a entrar no tema de uma forma mais enfática, surge sempre uma discussão. Oi, Val, como que eu consigo distinguir uma cautelar de uma tutela antecipada? Volta e meia, cara. Essa é uma pergunta que eu ouço demais da conta nos meninos que estão ali saindo da faculdade, no pessoal que está aí em graduação. Me permitam aqui, senhores. Agora eu vou voltar à lâmina anterior que eu tinha montado aqui no quadro. Qual lâmina anterior? Aonde eu coloquei cautelar como tema e estou distinguindo uma coisa chamada processo de outra coisa chamada medida cautelar. Porque quando eu digo das medidas cautelares, eu estou pensando na prática de ato processual. Atos processuais derivados, na verdade, de ordens judiciais. Medidas essas, atos esses que uma vez praticados, vão realmente, no mundo real, gerar ali a proteção do direito do cidadão, para que futuramente esse direito possa ser objeto de efetivação. Então, quando eu usar tecnicamente essa expressão, medida cautelar, cara, eu estou pensando numa ordem judicial capaz de gerar um ato do processo que, repercutindo no mundo real, proteja de certa forma o direito para que futuramente na execução possa isso ser objeto de efetivação. Essa é justamente o que é essa ideia de uma tentativa nossa de conceituar ali o que seria uma medida cautelar. Só que, dentro dessa concepção clássica do direito processual, nessa tripartição que a gente fez, conhecimento, execução e cautelar, o processo cautelar seria o quê? O procedimento desenvolvido em contraditório, regulado no livro 3, a partir dos artigos 796 e seguintes, aonde o Estado poderia, através desse procedimento em contraditório, determinar a prática dessas medidas de natureza cautelar. Essa é uma concepção, senhores, que eu preciso demais para poder entrar nesse tema. A vivência que eu preciso dos senhores, da existência de um processo desenvolvido em contraditório, de um processo chamado processo cautelar, que historicamente existe com um propósito de permitir ao Estado, em razão dos requisitos a serem preenchidos, a proteção de situações, a proteção de direitos, para que futuramente possam ser, insisto, objeto de efetivação. E a prática dessa ordem no mundo real, desse ato processual, seria justamente o quê? A medida cautelar, a medida protetiva, a medida cautelatória, exemplo. Até para fazer a distinção que eu preciso entre cautelar e tutela antecipada. Olha só. Imaginemos que você pretenda, num dito processo principal, vamos colocar assim,
que um determinado bem lhe seja entregue. Esse é o seu objeto, esse é o seu pedido, essa é a sua pretensão. Que essa coisa lhe seja entregue. Ótimo. Se você, entretanto, tem receio que essa coisa possa perecer, no tempo que o processo demoraria para que o seu direito, sendo reconhecido, possa ser objeto de efetivação, o que o juiz pode determinar? O juiz pode, por exemplo, determinar que o cidadão réu que esteja na posse desse bem fique privado da posse dele. Vamos nomear alguém para ficar na qualidade de depositário dessa coisa, com um objetivo da coisa ficar protegida, para que futuramente, se eu, Estado, vier a reconhecer o seu direito, a coisa exista, para que aí a execução possa ter ali bom fruto, para que você possa realmente ter a coisa entregue na execução. Essa é a ideia de uma medida protetiva, de uma medida de natureza cautelar. Observa, eu privei o réu, de repente, da posse da coisa, mas não transmiti ao autor, para continuar no exemplo, a propriedade de. Eu protegi a coisa para aguardar futuramente o resultado do processo. E se favorável esse processo a esse cidadão conhecido como autor, pronto, agora a coisa estando protegida, a ele será devidamente entregue. Essa é uma medida protetiva, essa é uma medida cautelatória, essa é uma medida cautelar, que em regra vai surgir, ainda em regra hoje, senhores, vai surgir num processo próprio, procedimento desenvolvido em contraditório, presente lá no livro 3, a partir do artigo 796 do Código de Processo Civil, aonde eu vou viabilizar ao juiz em determinado momento, determinar a prática desse ato. Essa é a ideia. Só que, por favor, senhores, quando eu falar a expressão tutela antecipada não é proteção de nada. Tutela antecipada é uma medida satisfativa, aonde, em razão dos requisitos possíveis da lei, dos requisitos, melhor dizendo, exigidos da lei, eu poderia, enquanto Estado, antes mesmo de reconhecer o direito do cidadão autor, privar o réu desse bem, e não apenas privá-lo desse bem, e entregar ao autor a posse e propriedade desse bem, antes mesmo da sentença reconhecer esse direito como o direito do autor, desde que presentes os requisitos próprios para a concessão da tutela antecipada, ou seja, quando eu uso a expressão tutela antecipada, eu estou antecipando o quê? Efeitos de um futuro provimento de mérito. Porque eu vou pensar e projetar uma procedência do pedido, e aí, consequentemente, eu já poderia, antecipando esses efeitos, entregar ao cidadão autor esse bem. Entregar a ele o objeto, dito objeto mediato do pedido, entregar a ele a pretensão material que ele veio buscar, desde que presente os requisitos para isso. Ótimo. Falou cautelar, você não pode juntar duas expressões. Cautelar, satisfativa. Cautelar não se presta à satisfação de pretensão. Cautelar se presta a quê? A essa vivência que eu tentei transmitir através desse exemplo. De que eu, Estado, atuando no mundo real, consiga, na verdade, ali proteger essa coisa, proteger esse direito nesse momento, para que futuramente, aí sim, eu possa entregar ao autor o bem, a coisa, o direito que é ali objeto do processo principal. É uma distinção inicial que eu preciso entre uma coisa chamada cautelar e uma coisa chamada tutela antecipada. Por isso que os requisitos são diferentes. Porque requisitos para que o juiz possa conceder medida de natureza cautelar, a gente sabe, fumaça do bom direito e perículo in mora. Sendo perículo in mora justamente o quê? A demora do processo. A possível demora do processo e com essa demora uma lesão a esse direito do cidadão. Então, a partir do momento em que surgem alegações no processo, que possam dar ao juiz elementos suficientes para acreditar da possibilidade do autor estar ali afirmando, do autor estar alegando algo, que seria ali possível, eu, Estado, vendo que
poderia ocorrer um dano, vou proteger esse direito, vou proteger essa coisa, para que futuramente ela exista e possa, consequentemente, continuando no exemplo, ser entregue a esse cidadão conhecido como autor. Esse é, na verdade, o objetivo, senhores, de uma medida de natureza cautelar. Não se presta a satisfação, se presta a garantia de futura efetivação, enquanto a tutela antecipada já é o ato de efetivação do direito do cidadão. Pegaram mais ou menos comigo essa distinção? Então eu tenho aqui, observa, medidas cautelares, que em regra necessitarão de um procedimento desenvolvido em contraditório, para que o juiz possa conceder essas medidas. Só que eu preciso falar rapidamente de tendência, sem perder o foco da nossa aula, que é, na verdade, cautelar. A tendência é o desaparecimento do processo cautelar, não das medidas. Tanto que hoje eu já posso solicitar dentro dos próprios autos do processo principal, de forma incidental no curso dele, a prática de medidas de natureza cautelar. Mas ainda vou ler isso como uma excepcionalidade. No nosso futuro código, nós temos o desaparecimento do processo, preservadas, entretanto, as medidas. Mas o objetivo da aula de hoje, o objetivo dessa aula que a gente aqui montou, é trabalhar, na verdade, senhores, o processo cautelar. Vamos nós? Então vamos lá. Então vamos trabalhar o processo cautelar. E a quem está aí na graduação, por favor, quem está aí ainda na batalha de formatura ou está chegando agora, saindo da faculdade e começando a caminhar aí no dia a dia da advocacia de concurso público, eu vou precisar de uma visão, senhores. Qual a visão que eu vou precisar dos senhores? Ela é pouco científica, mas ela pode ser muito producente em termos didáticos. Só um momentinho, volto aqui agora. Quando eu falo processo, pode enxergar autos, ok? Então eu tenho aqui, senhores, autos de um processo. E tenho aqui autos de um segundo processo. 2. Aonde eu teria um processo cautelar, está aqui os autos do processo cautelar, e esse aqui os autos do processo principal. Pode ter essa visão para mim, quem está aí na graduação, quem está aí chegando, saindo da graduação, enxerga dessa forma para mim, porque eu quero imaginar que eu tenho um processo aonde o meu direito, autos de, aonde o meu direito será dito, aonde o meu direito será reconhecido, aonde eu terei aqui uma sentença e futuramente a efetivação desse meu direito. Mas eu precisaria de um outro processo. Autos apartados, autos apartados, distribuição por dependência, aonde nesses autos desse procedimento cautelar, o juiz determinaria medidas para garantir que o direito a ser dito nesse processo principal venha a ser objeto de futura efetivação. Eu preciso dessa visão para que vocês trabalhem comigo a primeira regra de um processo cautelar. A regra número 1 é a regra de dependência. A regra primeira de todo processo cautelar é uma regra de dependência. Senhores, me acompanhem, quem tiver aí com código, por favor. Me acompanhem no artigo 796, justamente o primeiro do livro 3, o primeiro do processo cautelar. Vou junto com os senhores. Está aqui, ó. Artigo 796 do Código de Processo Civil. Vamos lá? Observa, por favor, a estrutura da legislação nossa. Livro 3, processo cautelar, procedimento desenvolvido em contraditório, medidas cautelares, disposições gerais. Aí depois você dá um pulinho para mim lá no 813. E no 813 você vai encontrar 2 procedimentos cautelares específicos. Aí começam a surgir algumas medidas próprias. Arresto, sequestro, caução, busca e apreensão e por aí afora. Beleza? Mas, voltando cá. Capítulo 1, disposições gerais, artigo 796.
o procedimento cautelar pode ser instaurado antes ou no curso do processo principal e é sempre dele dependente. O processo dito cautelar, senhores, é sempre dependente do processo principal. Por que motivo há essa dependência? Porque, como a gente falou no início da aula, não se fala na cautela de efetivação do direito. Não se fala na cautela de declaração da existência de direito. Na cautela, eu estou apenas praticando atos protetivos, atos cautelares, atos acautelatórios, para que eu possa futuramente, no processo principal, declarar e aí sim ter condições de efetivar o direito. Então, não existe o processo cautelar por si só, porque ele não me serve nem para declarar, nem para efetivar direito. E, senhores, a finalidade, o fim da jurisdição, qual é? Só pegar qualquer italiano aí, cara. O fim da atividade jurisdicional é a declaração e a efetivação de direito, sem dúvida nenhuma. E a cautela serve, como a gente aqui está insistindo desde o princípio dessa aula, para gerar ali ele, Estado, no mundo real, situações protetivas desse direito, situações acautelatórias desse direito, para que a gente possa garantir a efetivação do processo principal. Por isso, a primeira regra é a regra de dependência. O processo cautelar, por si só, não é nada, porque eu preciso do processo principal. Porque na cautela, insisto mais uma vez, eu estou protegendo o direito para que lá na frente, no outro processo, ele possa ser devidamente efetivado. Bom, e dessa regra de dependência do 796, vai surgir também a primeira forma de classificação dos processos, dos chamados processos cautelares. E o que seria, ou quais seriam ali essa primeira forma de classificação? Volta no 796 comigo, por favor, aí. Tá lá, ó. Procedimento cautelar pode ser instaurado antes ou no curso do processo principal. Pode ser instaurado antes ou no curso, ou seja, o processo cautelar pode ser preparatório ou pode ser incidental. O processo cautelar pode ser procedimento preparatório ou procedimento incidental. Eu fiz um negócio com um cidadão. Que negócio que eu fiz com um cidadão? Paguei a ele uma determinada quantia, para que no dia X ele me entregue determinado bem dele. Fizemos um contrato, fizemos esse acordo. Só que eu dei a ele um prazo para que ele possa me entregar esse bem. Dei a ele um prazo para que ele possa me entregar essa coisa. Que prazo que eu dei para ele? Há 30 dias, 40 dias, 20 dias, isso pouco importa. Só que antes, senhores, de eu poder exigir dele a entrega da coisa, eu fico sabendo. Fico sabendo o quê? Que ele está planejando por um motivo qualquer, quando da data pactuada, não me entregar esse bem. Eu não tenho a data para que eu possa entrar com uma demanda